E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vou começar o vídeo pedindo para você, como sempre, né, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber os nossos conteúdos e participar, obviamente, colocando seus comentários, colocando suas opiniões. Isso é sempre muito importante, né, para o crescimento de todos nós. Mas hoje eu quero contar uma historinha para vocês que é mais ou menos os moldes de um conto de fadas. E esse conto ele diz sobre um reino, né, que começava. E esse reino, logo em seu começo, ele tinha um rei. E esse rei era um menino. E ele, como um rei menino, ele tentava explorar ao máximo o seu reino, mas ele foi crescendo e as pessoas ao redor, elas iam percebendo que esse rei estava crescendo e com medo de que o rei tornasse um tirano ou se tornasse uma pessoa muito forte, da qual eles não tivessem a capacidade de lidar com ela, eles começam a dizer palavras para esse menino, como você é incapaz, você não presta, você é um fraco, exaltando os seus defeitos, apontando suas características das quais ele podia se sentir envergonhado. E esse menino tomava tapas, levava chutes, mesmo sendo um rei, porque ele ainda não tinha assumido seu trono. E existia uma lei nesse reino onde o rei ele só seria rei quando ele colocasse o bumbum dele no trono e falasse: agora eu vou reinar. Antes dele ter a iniciativa, ele não podia ser considerado rei. Ele tinha que tomar o seu lugar no seu trono, né? E esse rei vai crescendo e ele se esquece de que ele é rei. E ele começa a se preocupar muito em fazer pelos outros, em dar para os outros e deixar todo mundo feliz e falando sempre sim para todos, porque assim ele era amado. Assim ele era uma pessoa um pouco mais protegida e as outras não falavam dos seus defeitos, as outras pessoas aceitavam ele nos seus grupos e o reino foi minguando, o reino foi ficando cada vez mais seco, árido, sem fartura, as contas do reino foram aparecendo e os outros aspectos desse reino, né, foram se depreciando, as coisas foram ruindo, até o ponto que esse agora homem, né, rei, fica muito triste de estar vivendo numa terra tão desolada, não vê mais sentido nas coisas que ele olha ao redor, e ele desiste, ele pensa em desistir, ele acha que é melhor abandonar o reino, ele acha que é melhor largar tudo e ir embora. Mas aparece um mago vindo de outras terras e este mago senta ao lado daquele adulto triste, né, com o pensamento firme de partir do seu reino e começa a conversar com ele, lembrando que ele é o rei daquele lugar e que ele precisa sentar no trono e que ele precisa aprender a falar não e que ele precisa aprender a fazer as coisas na hora que ele precisa, na hora que ele quer, não na hora que as pessoas querem. Ele precisa tomar a direção do seu próprio barco e não mais ficar como um barquinho de papel descendo a correnteza de um fluxo de água. E então o rei percebe que ele até ali tinha vivido uma vida que não era dele, que era sempre a vida dos outros. E aí ele decide então tomar o seu lugar no trono. Mas para chegar até o trono, ele precisaria de um certo esforço. E naquele momento ele não tinha mais força de vontade. Então o mago fala para ele: para subir essa escadaria que te leva até o castelo, onde lá no topo está o seu trono, você precisa subir um degrau por vez. Não olha quantos degraus você tem até lá, mas proponha-se hoje a subir um e durma nele. Amanhã, quando for um novo dia, não se ocupe de outra coisa, a não ser subir o próximo degrau. E se você não conseguir subir mais um naquele dia, durma nele. Ao fim de um tempo, você vai ter subido toda a escadaria e alcançado seu lugar no reino. E aí o candidato a rei, vamos dizer assim, porque ele ainda não era, começa a sua jornada.
No primeiro dia ele sobe o primeiro degrau e as pessoas começam a apedrejar, rir, falar, e ele se sente desmotivado de subir o segundo. E ele deita ali, ele dorme ali. E aí parece que a coisa fica bem pior, porque agora, além do pensamento de desistir, de ir embora desse reino, ele também tá passando frio, tá passando fome, tá desprotegido. Todas aquelas lembranças dos bullying do passado vêm à tona, mas ele acorda. E quando ele acorda, ele olha para a escadaria e fala: "Eu vou subir mais um". E ele sobe mais um, sobe mais dois, sobe mais três. No terceiro, novamente, acontece a mesma coisa do primeiro dia. E aí ele deita no terceiro. Agora já são 2 dias com fome, com frio, mas já são 5 degraus. E nesse ponto, ele se pega pensando que ele vai fazer aquilo que o mago falou, ele vai subir a escadaria. Ainda que chegue lá em cima e os guardas o recebam com porretes e tudo aquilo seja uma mera invenção da cabeça de todo mundo, ele não tem mais nada a perder. Então ele acorda no terceiro dia e aí ele sobe mais 5 degraus. E as pessoas lá embaixo começam a gritar novamente e começam a jogar coisas novamente. Mas agora ele já tá um pouco mais alto. E aí ele já não ouve tanto. E ele não sofre mais as pedradas. E aí os degraus começam a fluir. E ele então, naquele mesmo dia, consegue alcançar o topo da escadaria. Quando ele chega no topo da escadaria, o óbvio acontece. Os guardas vêm correndo, abrem uma porta, se enfileiram em 2 fileiras, uma à direita e uma à esquerda, todos com armas em punho, como se fosse um corredor. E por, por essa porta abre novamente a passagem de mais uma pessoa, um velho, muito velho, fala assim: "Bem-vindo, rei. Nós estávamos te esperando". E aí o rei senta na cadeira, entende tudo que ficou desolado no seu reino e tudo que ficou depreciado, tudo que ficou aquém do que deveria, cada pessoa que ficou infeliz naquele lugar tinha sido fruto de sua omissão, dele ter passado a vida procurando o propósito da vida, quando na verdade ele deveria assumir o seu lugar no trono. E aí então ele se coloca no propósito de colocar o seu reino em dia. E aí em algumas décadas o reino estava próspero, feliz, o rei era uma pessoa radiante, feliz, mantenedor, resplandecente como o sol. E aí essa história termina. Mas essa história não é sobre um rei. Essa história não é sobre um reino. Essa história não é sobre um mago. Essa história não é sobre um conto de fadas. Essa história é uma coisa muito séria, de um assunto que muitas das vezes bate em mim de uma forma um pouco assustadora. E eu sempre tento narrar dessa forma para as pessoas. Essa pessoa, né, que eu falo que era o rei e que sofreu tudo isso, é cada um de nós. O reino é a nossa vida. Muitas das vezes a gente é pego sendo exigido demais e as pessoas pedindo sempre coisas o tempo inteiro e a gente com aquela coisa de que tem que atender, tem que fazer, que tem que dizer sim para ser amado. E essa ausência de amor vem porque nós talvez não estejamos nos amando, né? Então, se você não se ama, você precisa buscar esse amor de uma fonte externa. E o seu reino, sua vida, vai ficando de lado, vai ficando desolado, vai ficando apático, até o ponto que chega a pessoa desistir desse reino e querer ir embora. E todos vocês sabem do que eu tô falando, né? E me assusta quando as pessoas vêm me dizer: "Olha, eu quero ir embora desse reino". Porque pra mim, Pedro, tá?
A vida é deliciosa, a vida é uma loucura de delícias e eu fico, extasiado da quantidade de coisas, sabores, cheiros que eu ainda tenho para sentir, para viver aqui, eu ainda tenho muita coisa para fazer. E talvez por isso algumas pessoas busquem em mim ou busquem de mim, entender da onde eu tiro tanto motivo, da onde eu tiro tanto gosto, né, pela vida, e ao mesmo tempo nessa troca me chama a atenção como as pessoas podem ter deixado, como eu deixei no passado. A minha vida não foi um mar de rosas. Eu também deixei o meu reino em algum momento cair na mão das decisões alheias, cair na mão dos usurpadores do poder, né? E mas eu tive o meu momento dentro da minha jornada do ocultismo que me colocou no prumo e mostrou que o trono estava vago e que eu tenho que assumir o lugar de sol da minha galáxia, que eu tenho que assumir o lugar de rei do meu reino. E então eu fiz isso. E a minha jornada na Aston Argentum foi a grande fornecedora, né, dessa visão. A jornada telemical é linda nesse aspecto. E então eu comecei a entender como eu tinha que levar as minhas coisas e que a única responsabilidade de todas as decisões eram minhas e que se meu reino tivesse horrível, tivesse uma bosta, era porque eu estava sendo um líder tacanho, eu estava sendo um rei omisso, e então eu comecei a colocar as coisas no lugar. Eu comecei a falar não e comecei a falar sim, conforme a minha vontade. E aí eu percebi que o meu sim começou a ganhar importância, porque quem sempre fala sim, o sim não vale nada. Imagine que você pede para falar com um rei, e um rei que atende inúmeras pessoas todos os dias. Então esse rei é óbvio que ele vai negar uma série de agendas. E aí você faz um pedido e volta para você: olha, o rei retornou e disse que vai te atender. Você percebe que esse sim é valoroso porque ele não é para todo mundo? Se o rei falasse sim para todo mundo, você ia falar: tá, mas eu não sou ninguém melhor, não sou ninguém especial. Mas dessa forma, não. Aquele que sabe onde se coloca, como usa o seu tempo, quando dá o seu sim, ele valoriza as pessoas. E entenda que cada ser humano é um rei e cada vida é um reino. Então, quando você trata com outra pessoa, trate com a diplomacia de um rei. Porém, não permita que esse outro te humilhe, que esse outro te coloque para baixo, que esse outro te trate menos do que trataria um rei. Porque se ele é o rei da vida dele, você é o rei da sua. E se essa pessoa está a fim de te tratar de uma forma não polida, né, fora da diplomacia, expulse ela do seu reino. Tira ela daí. O que ela está fazendo aí? Por que você vai deixar? Da mesma forma que você se coloca numa mesa e de repente as pessoas começam ou uma pessoa começa a te destratar, começa a te humilhar, ou começa a fazer gestos com cabeça, caras e bocas em cima do que você está falando, pra que você vai ficar aí? Use o seu poder de sair fora. Levante a sua comitiva real e volte para o seu reino, onde ali você é importante, onde ali você é o mantenedor de tudo, e é ali onde ninguém mais além de você pode fazer as coisas prosperarem. Existe uma ruptura que muitas das vezes acontece na vida, que é a ruptura entre o que você quer e o que você é, entre a sua verdadeira vontade e entre aquilo que você está fazendo da sua vida, entre a sua essência e entre quem você se transformou. E essa ruptura, quanto maior ela for a distância entre essas coisas, mais difícil vai ser a vida, mais depressiva vai ser a vida, mais angustiante vai ser a vida. Perceba que você colocar a sua vida no sentido de unir aquilo que você tem de essência com aquilo que você é e que você mostra para as pessoas, vai te trazer uma melhora de vida substancial. Mas você precisa cuidar do seu reino. Você precisa levantar e arrumar suas coisas, você precisa colocar sua vida em ordem.
E quando você tiver levantado e falado: "Hoje eu vou arrumar minha casa", você vai ser tentado. Você vai receber telefonemas: "Ah, vamos sair. Ah, tô precisando de você urgente". E aí você vai dizer assim: "Não tô disponível para mais ninguém hoje a não ser para mim". E depois que você fizer aquilo que você se dispôs a fazer, que é a tarefa do seu reino e a sua função como rei, aí você se dá o seu luxo. Aí você se presenteia, vai em um lugar bacana, come algo que você goste, saia com uma pessoa que você queira, atenda alguém que você tinha negado antes. Agora sim, mas primeiro o seu objetivo. Você já tinha pensado que a vida que você tem é como se fosse um reino e que tudo que acontece nesse reino é tudo culpa ou responsabilidade sua mesmo? E que muitas das vezes você tem saído dessa cadeira de rei, ou talvez nem sentado ainda, e deixado com que todas as outras pessoas, as frugalidades da vida, as coisas do cotidiano aconteçam de uma forma desordenada, sem a sua condução, ou até mesmo que todo o resto comande o seu reino com você como se fosse um mero coadjuvante, falando sim ou não? Então, talvez seja importante você voltar nesse vídeo e ouvir a historinha de novo, agora entendendo que as coisas ali não são sobre um conto de fadas. E lembre-se, tá? É muito importante. Desistir não é uma opção. É um direito, mas não é uma opção válida. Desistir vai fazer com que todo o cosmos tenha que se realinhar novamente com algo no lugar, com alguém no lugar, porque você nasceu com um propósito. E de repente você joga esse propósito fora. Então busque ajuda, converse com as pessoas. O mago daquela história nem sempre é alguém do ocultismo, um influencer, pode ser um líder religioso, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, pode ser um psiquiatra. Às vezes é importante você sentar na frente de um profissional e ouvir dele aquilo que você precisa para que você consiga levantar e tomar rédeas da sua jornada. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Hoje eu não tô vamos dizer assim, com um clima muito elevado, né? Devido ao assunto ser pesado, ser sério. E eu gostaria de ver pessoas vivendo a vida cada vez mais felizes, mais plenas, mais completas, mas parece que progressivamente aumenta-se o quadro de pessoas cada vez mais jovens falando de desistir da própria vida. E isso não é legal, isso não é normal, isso não é algo que não nos coloque para baixo. Então, se você tem alguém nesse momento passando por isso, conversa, dê a mão, mostre para ela que você também é fraco, que você também tem dores, que você também passou por problemas, afinal todos passam, né? E as formas como você resolveu, como você olha o mundo, né? Vamos dar a mão um pro outro, vamos parar de ser babaca, só pedir, só querer. E aí quando você vê que a pessoa tá precisando, você abandona. Isso daí acontece muito, gente. Isso acontece muito e eu ouço muito dessas pessoas. Eu sirvo a todos, mas quando eu preciso, todo mundo corre, todo mundo tá longe. Vamos chegar mais perto de quem precisa, porque depois, coroa de flores não adianta. Tá bom? Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você entender. Se faz sentido, comenta aqui embaixo. Se você acha que pode ajudar alguém, às vezes você não tem as palavras corretas ou acha que essa forma de transmitir esse conhecimento possa ter ajudado, compartilha com essa pessoa, envia para ela. E agradeço novamente vocês seguirem o canal, se inscreverem. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.